Bom dia, queridos. Queria convidar a igreja a que abrisse suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nós faremos a leitura do verso 14 até o verso 17. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos mais uma vez. Pai, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, me foi dado pelo Senhor. Portanto, ó Deus, eu suplico a Ti que aquilo que o Senhor mesmo me deu, que o Senhor use, ó Deus, conforme a Tua soberania, para edificar a Tua igreja, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, que me iluminou, que me deu o entendimento da Tua palavra, possa fazer o mesmo na mente dos meus irmãos e aplicar estas verdades aos seus corações. É a minha oração, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Uma das grandes contribuições da chamada Reforma Protestante, uma das muitas, foi o fato de que a Reforma Protestante foi a primeira a perceber a necessidade das escolas públicas para ensinar as crianças a ler e a escrever, com um propósito bastante nobre, que elas pudessem ler e escrever para entenderem a palavra de Deus. Essa atitude ou essa situação que foi criada pela chamada Reforma Protestante trouxe inúmeras bênçãos para os nossos dias, e nós podemos perceber a validade e a utilidade disso até hoje. Martinho Lutero, num documento chamado Aos Conselhos de todas as cidades da Alemanha, para que criem e mantenham escolas cristãs, publicado em 1524, ele desafia a sociedade a promover a educação integral. Ele queria que todos os cidadãos fossem bem preparados para todas as tarefas na sociedade. E, fazendo assim, ele rompeu com um ensino repressivo que vigorava até aquela época, e introduziu ali um modo lúdico no processo de aprendizagem. Além disso, ele também lutou para que fossem construídas boas bibliotecas, para que as pessoas pudessem ter acesso a bons livros e assim pudessem aprender e crescer em todo tipo de conhecimento. Lutero disse ainda que o melhor e mais rico progresso para uma cidade é quando ele possui muitos homens bem instruídos e muitos cidadãos ajuizados. De modo que a gente pode perceber exatamente a contribuição que a Reforma Protestante trouxe para o ensino nos nossos dias de hoje. E esse é o tema que eu pretendo trabalhar com os irmãos. O tema que foi pedido para que eu trabalhasse é a igreja e o ensino. E pensando sobre esse assunto, eu pude delinear aqui pelo menos quatro pontos ou 4 áreas em que a igreja pode atuar nesse processo de ensino e aprendizagem. A primeira delas é no ensino secular, como a própria Reforma Protestante lutou para que acontecesse, e a igreja foi então pioneira na criação ou na percepção da necessidade de criação das chamadas escolas públicas, para que todos pudessem aprender a ler e assim pudessem ter acesso à palavra de Deus e pudessem assim compreender aquilo que estava sendo dito.
Até então, a palavra de Deus era reservada às autoridades eclesiásticas e o cidadão comum não tinha acesso à Escritura. Além disso, hoje muitas igrejas protestantes têm escolas formais e, conquanto por uma nova mudança no nosso Código Civil, nós tenhamos precisado desvincular formalmente, né, da nossa escola. O IP hoje não é mais formalmente uma escola da primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Nós formalmente não temos ingerência sobre a escola oficialmente, mas o IP hoje pertence a uma sociedade civil presbiteriana chamada Associação Presbiteriana Abrão Berberian, e dessa forma ela atende à exigência legal, mas ela continua abençoando a vida de muitos irmãos e de muitas crianças. Segundo aspecto que a igreja pode estar envolvida no processo de ensino é no chamado ensino eclesiástico. É algo que nós fazemos aqui normalmente às quartas-feiras e normalmente aos domingos, durante os cultos, em que nós lemos a palavra, explicamos a palavra aos irmãos e assim podemos perceber esse processo de aprendizagem, não apenas durante o culto, mas aos domingos de manhã nos separando em classes de escola dominical, e assim nós podemos ali de maneira mais informal, de maneira mais tranquila, aprendermos as grandes verdades contidas na palavra do Senhor. Terceiro ponto é o chamado ensino familiar, que pode ser feita pelos pais, ou pelos avós, ou pelos tios, né? De modo que por um meio formal, por meio do culto doméstico, ou por um meio informal no dia a dia, nós pais podemos ensinar os nossos filhos a caminhar segundo a palavra de Deus nos ensina. E por fim, alguém pode estar pensando: poxa, mas eu não sou professor, eu não sou pai, como é que eu me envolvo nisso? A palavra de Deus fala do ensino individual, em que cada um de nós é responsável por pregar a palavra e fazer discípulos. E se você quiser aprender mais sobre isso, procure o pastor Erickson, que frequentemente tem aberto turmas de discipulado, de modo a ensinar e a você a fazer discípulos para o Senhor Jesus. Dessa forma, eu gostaria de entrar propriamente no contexto literário e histórico da passagem que nós lemos. A carta de Paulo a Timóteo faz parte das chamadas epístolas pastorais, que foi introduzida por Berdoe, ou esse termo, epístolas pastorais, foi introduzida por Berdoe em 1703. Essa carta foi escrita provavelmente entre 66 ou 67 depois de Cristo, pouco tempo antes de Paulo ser martirizado, ser morto por causa do Evangelho. Ela é uma carta, sim, genuína de Paulo, conquanto alguns argumentem em desfavor disso. Nós podemos perceber que em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, fazendo menção à sua própria autoria dessa epístola. Além disso, capítulo 2, verso 12, capítulo 2, versos 9 a 10 e 3, de 10 a 11, fazem menção aos sofrimentos do apóstolo Paulo por causa de Cristo. Além disso, o modo de escrita de Paulo é bem característico, o que traz realmente muita convicção de que Paulo foi realmente o autor dessa carta. Ele estava preso em Roma já pela segunda vez, não mais em prisão domiciliar, como pouco tempo antes, mas estava sim encarcerado, aguardando sim o seu julgamento e a sua morte, como ele próprio vai dizer no capítulo 4 dessa mesma carta, dos versos 6 até o verso de número 9. No capítulo 1, verso 8, Paulo se chama de encarcerado no Senhor. No verso 16 desse mesmo capítulo, ele fala que está em algemas, e no capítulo 4, verso 6, ele diz que o tempo da sua partida é chegado. De modo que Paulo usa essa carta para salientar ou para explicar a Timóteo aquilo que é mais importante, reforçar com ele as últimas coisas antes da sua partida. E Timóteo, o receptor dessa carta, estava numa posição de liderança aparentemente além da sua capacidade natural. Paulo confiava nele a ponto de chamá-lo de filho amado, como em 1 Coríntios capítulo 4, verso 17,
E Timóteo era um jovem pastor que tinha alguns problemas de saúde e possivelmente um temperamento um pouco tímido, o que faz com que Paulo exponha ou escreva essa carta para Timóteo. E o objetivo de Paulo ao escrever essa carta é exatamente de incentivar e encorajar a Timóteo a que leve adiante a obra do seu ministério. Nós podemos ver Paulo fazendo dessa forma no capítulo 1, dos versos 5 a 14, 2, dos versos 1 a 16 e 3, dos versos 10 até o capítulo 4, verso de número 5. O esboço geral dessa carta de Paulo a Timóteo, nós poderíamos dividir assim: o capítulo 1, o tema central do capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo, o tema central dele é guarda o Evangelho. Ele insta para com Timóteo para que ele guarde o Evangelho, falando a respeito da sua fé sem fingimento, no versículo 5, pedindo para que ele reavive o dom de Deus, no versículo 6, conclamando a não se envergonhar do Evangelho, no verso de número 8, e por fim, aguardar o bom depósito, no verso de número 14. Capítulo 2, Paulo conclama a Timóteo a que sofra pelo Evangelho e que ele o ensine. Ele diz para que Timóteo se fortifique na graça de Cristo Jesus, no versículo 1, para que ele transmita o que aprendeu com o próprio Paulo a homens fiéis, no versículo de número 2, conclama-o a participar dos sofrimentos por causa do Evangelho, nos versos 3, 9 e 10, e faz advertência contra as falsas doutrinas e os falsos crentes, do verso 14 até o 26. E por fim, no capítulo 3, Paulo conclama Timóteo a permanecer no Evangelho. Ele faz advertência contra os homens dos últimos dias, no capítulo 3, versos 1 a 9. E últimos dias aqui, faça-se a ressalva, ela tem uma implicação escatológica. Últimos dias não é necessariamente os dias que antecedem a vinda ou a segunda vinda do Senhor Jesus, mas últimos dias aqui quer dizer exatamente que é o período que compreende entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. É o período que a gente está vivendo agora, e é o período que Paulo vivia com Timóteo naquele tempo. Isso quer dizer últimos dias, e isso faz com que essa carta também seja bastante atual para nós. E ainda no capítulo 3 de Paulo, ele diz que a despeito disso, Timóteo deveria permanecer no Evangelho. E ele descreve exatamente que evangelho é esse, não é outro evangelho senão o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo Jesus. Fazendo essa introdução, contextualizando essa passagem aos irmãos, eu gostaria de dizer que eu tenho dois objetivos com os irmãos nesta manhã. O primeiro deles é mostrar para os irmãos como a igreja deve exercer o seu papel de ensinar, já que o meu tema é a igreja e o ensino. E o segundo é encorajar professores, pais e discipuladores a levarem adiante o seu ministério. Eu espero sinceramente em Deus que o seu Espírito aplique no coração dos irmãos estas verdades. Começando pelo versículo de número 14, até o verso de número 17, daria para nós esboçarmos essa passagem em quatro pontos especificamente. Primeiro, Paulo insta a Timóteo a perseverar. Segundo, ele dá razões para que Timóteo possa perseverar, o motivo pelo qual ele deva permanecer fiel. Terceiro, Paulo mostra a Timóteo por que razão ele deve perseverar. E por fim, no final, no versículo 17, Paulo diz para que ou com que finalidade, com que objetivo Timóteo deveria perseverar. Então, no capítulo 14, Paulo começa com uma expressão que é comum nessa carta. Paulo diz, tu, porém. E tu, porém, remete exatamente ao versículo de número anterior desse mesmo capítulo, versículo 13, quando Paulo diz a Timóteo o seguinte: os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.
Dessa forma, Paulo mostra a Timóteo que ele deve fazer de maneira exatamente oposta. Ele não deve ser como os homens perversos, como os homens impostores, que enganam ou são enganados. Timóteo é servo do Senhor Jesus, e como servo do Senhor Jesus, ele deve proceder de modo exatamente oposto aos homens dos últimos dias, como ele mesmo diz. Além disso, Paulo orienta a Timóteo que ele deve permanecer naquilo. O que quer dizer essa expressão permanecer naquilo? É permanecer exatamente na Escritura, na palavra de Deus, como ele vai dizer exatamente no começo do versículo 16, quando ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo está, portanto, conclamando a Timóteo a que ele permaneça fiel na Escritura, na palavra do Senhor, na verdade do Senhor, no Evangelho do Senhor. E, além disso, ele diz que Timóteo deve permanecer naquilo que ele aprendeu. E a palavra aprender aqui no original, no grego, ela dá a ideia de aumentar o conhecimento próprio, dá a ideia de alguém que estuda e acumula para si conhecimento. E ele diz que ele deve permanecer naquilo que aprendeu e de que foi inteirado. A expressão inteirado no original, no grego, dá a ideia também de ter sido convencido. E alguém pode perguntar: puxa vida, será que tem diferença então entre aprender e ser convencido? Aparentemente são ideias semelhantes, mas a gente pode perfeitamente deduzir que não necessariamente são a mesma coisa. Eu me lembro de uma situação que ocorreu comigo, em que eu pude aprender na prática que aprender e ser convencido são ideias às vezes que não querem dizer a mesma coisa. Logo que eu aprendi a dirigir, uma das instruções que meu pai sempre me dava quando ele me ensinava, naquele tempo não era obrigatório autoescola, né? Era mais fácil, morando no interior, meu pai saía comigo com o carro, me colocava no banco do motorista e ficava sentado do meu lado com a mão no freio de mão, qualquer emergência ele puxava. E ele falava: olha, preste bastante atenção. Trânsito não é lugar para ter desatenção. No momento em que você ficar desatento, você pode provocar um acidente. E eu aprendi, entronizei aquilo. Mas aparentemente eu não fui muito convencido disso. Até que um dia, também andando na cidade, no interior, na cidade de Inhumas, né, Fausto? Na megalópole, passeando na rua, estava devagar, ia levar minha irmã para fazer uma consulta médica, e passou uma colega de escola e me cumprimentou, e eu olhei para cumprimentar e não vi que o carro da frente tinha parado, e eu bati na traseira daquele carro, e ali, por desatenção, eu aprendi na prática que se eu não estiver atento, eu não consigo dirigir direito e posso provocar um acidente grave. Eu fui convencido ali de que eu precisava dirigir com bastante atenção. E há necessidade, aqui nesse ponto específico da palavra de Deus, há necessidade de nós sermos convencidos da Escritura pelo Espírito Santo de Deus. Nós muitas vezes aprendemos o conhecimento teológico, nós muitas vezes lemos e entendemos a palavra de Deus, mas não de maneira espiritual. Nós lemos e aprendemos da palavra de Deus de uma maneira muito mecânica. E eu me lembro que certa vez, quando eu ainda namorava a Dulcenir, ela fazia um curso de História da Arte. E eu resolvi fazer esse curso de História da Arte também. Mal sabia ela que o meu interesse não era em arte, meu interesse era nela. E ao fazer aquele curso, o professor que dava esse assunto nesse curso à noite era um homem que falava sobre história da arte e especificamente ali sobre as obras do Renascimento. E as obras do Renascimento muitas vezes retratam passagens bíblicas, e ele citava passagens bíblicas de cor, de maneira assim, que a gente pensava: poxa, esse cara é crente, né? Esse cara conhece a Bíblia profundamente, mas ele tinha um conhecimento meramente técnico da Bíblia. Era um homem ímpio, era um homem não crente, mas que tinha um conhecimento técnico da Bíblia para aplicar àquela área específica de história da arte que ele estava ministrando. Ele tinha um conhecimento intelectual, mas ele não conhecia a Deus verdadeira e espiritualmente.
Isso é possível e nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos entender que é o Espírito Santo de Deus quem aplica as suas verdades nos nossos corações. Ainda que nós conheçamos muito a Bíblia, se o Espírito Santo de Deus não aplicar nos nossos corações, nós não seremos capazes de compreendê-la na sua plenitude. É assim que Timóteo deveria proceder, ele deveria perseverar na Escritura que ele aprendeu. Mas aí, Paulo dá razões para que Timóteo possa perseverar. Primeira razão que Paulo lista aí no final do versículo de número 14, já entrando no versículo de número 15, é que Timóteo deveria se lembrar disso porque ele sabia de quem ele aprendeu a Escritura. E ao olharmos para o texto, nós olharmos para partes anteriores da carta, fica muito claro que Timóteo aprendeu a Escritura com o próprio apóstolo Paulo, e ainda na sua infância, com a sua mãe Eunice e com a sua avó Lóide. Eles, Paulo, a sua mãe e a sua avó, foram na verdade fontes intermediárias do conhecimento. A fonte principal é a Escritura, a fonte principal é a palavra de Deus. Timóteo, Eunice e Lóide foram instrumentos de Deus na vida de Timóteo, para que ele pudesse conhecer a Escritura. Paulo diz mais ainda no verso de número 15, ele diz que desde a infância ele sabe as sagradas letras. A ideia aqui de desde a infância não é que Paulo simplesmente, ou que Timóteo simplesmente aprendeu a Bíblia na infância e depois não precisou mais daquilo, ou depois ele não cresceu no conhecimento, mas a ideia é que desde a infância até aquele dia, Timóteo continuava aprendendo sobre a Escritura, ele continuava aprendendo sobre a palavra de Deus. E aí vale um parêntese para que a gente mostre exatamente como era o ensino judaico naquela época. Naquela época não existiam escolas formais, como a gente mesmo disse, veio com a reforma protestante, o ensino formal em escolas. Naquele tempo, o ensino judaico era essencialmente teocêntrico, mas a criança aprendia, ou ele era educado física, mental, moral e espiritualmente, dentro da sua casa, no seu lar, com os seus pais. Era assim que acontecia. Os pais convivendo com os filhos, pai e mãe, ensinavam tudo aquilo que a criança deveria aprender. Aprendiam sobre a Bíblia, normalmente aprendiam algum ofício com o pai, e assim podiam crescer nesse conhecimento. Paulo diz mais, Paulo diz que o objeto do conhecimento de Timóteo seriam as sagradas letras. E a expressão sagradas letras não é simplesmente o ABC intelectual. A palavra letras aqui no original grego quer dizer grama, que quer dizer exatamente a letra, ou de onde vem a nossa expressão gramática, né? Vem exatamente dessa expressão. E para que a gente possa entender um pouquinho mais, nós podemos ver onde essa palavra no original, no grego, ela se repete, para nós podermos entender exatamente o que Paulo quer dizer com sagradas letras. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, versos 46 e 47. Evangelho de João, capítulo 5, versos 46 e 47, Jesus explicando a sua missão, e diz assim, a partir do verso 46, porque se vós de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, ou nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? A palavra escritos aqui no verso 47 é exatamente a palavra grama que Paulo usa com Timóteo aqui para explicar o que são sagradas letras. É exatamente isso. Além disso, Paulo diz a Timóteo que essas sagradas letras poderão torná-lo sábio para a salvação. É mais uma razão para nós crermos que essa expressão sagradas letras não se referia meramente a uma linguagem técnica de escola, mas falando especificamente da Bíblia ou da palavra de Deus, porque o ABC diário não faz isso, ele não nos torna sábios
para a salvação. O simples fato de nós aprendermos a ler não traz para nós conhecimento a respeito de Cristo e de sua obra. E por fim, Paulo diz que as sagradas letras poderiam tornar Timóteo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus e ele é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Terceiro ponto, primeiro nós vimos que Paulo dá instrução a Timóteo que ele deveria perseverar. Segundo, as razões para que Timóteo pudesse perseverar. E agora o terceiro ponto, por quê? Qual motivo, por que razão Timóteo deveria perseverar? A primeira está listada no próprio início do versículo 16, quando Paulo diz: toda escritura é útil, é inspirada por Deus e útil para ensino. A expressão toda a escritura, no original no grego a palavra é diferente, é graphe. Tudo aquilo que é reconhecido como canônico por meio do Espírito Santo, é exatamente essa expressão que Paulo quer dizer. A revelação especial de Deus que foi depositada na forma escrita, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E Paulo diz mais, Paulo diz que essa escritura não é uma escritura qualquer, não é um escrito qualquer, não é um texto qualquer, mas ela é inspirada por Deus, é o sopro divino de homens que, inspirados por Deus, escreveram as palavras de Deus, de modo que aquilo que está escrito aqui é isento de erro. Nós precisamos crer nisso, queridos. A palavra de Deus não tem falhas. O que pode acontecer é que às vezes nós não compreendemos a plenitude daquilo que está escrito aqui, pela nossa própria limitação como seres humanos, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela está isenta de erro. E aí Paulo diz que essa escritura, que é isenta de erros, ela tem pelo menos 4 utilidades. A primeira delas é o ensino, como ele diz aí no próprio verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ensino aqui, na verdade, quer dizer comunicar o conhecimento sobre a revelação de Deus em Cristo, conforme aquilo que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Voltemos à Bíblia algumas páginas e leiamos o texto. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E esse é o texto que a nossa denominação usa como base para fazer a distinção entre o trabalho dos pastores, dos ministros e dos presbíteros. Conquanto os presbíteros sejam pastores e os pastores sejam presbíteros, há uma distinção na função deles. Aqueles que se afadigam na palavra, eles têm uma distinção, né? E é interessante que William Hendrickson, no seu comentário sobre essa carta de Paulo a Timóteo, ele diz: é digno de nota, citação literal, é digno de nota que Timóteo seja instruído aqui a providenciar que presbíteros que presidem bem sejam honrados pela congregação, porque em muitos casos ela está propensa a se esquecer desse fato, inclinando-se a crer que os que labutam na pregação e no ensino vivem de modo folgado e tranquilo, ou que sejam preguiçosos. Se porventura se deve conceder-lhes alguma honra, que isso seja feito por meio de um sermão fúnebre. E eu me lembro da dificuldade que muitos pastores passam por às vezes quererem ser fiéis à palavra de Deus e algumas vezes não recebendo a devida honra por parte da igreja. Isso acontece. Esses dias eu tive o relato de um pastor que abandonou o ministério por desenvolver alterações emocionais, síndrome do pânico e depressão, por conta das atividades da igreja e por conta dessa pressão que eles muitas vezes passam. Além disso, Paulo diz que a escritura não é apenas útil para ensino, mas para repreensão. É preciso advertir baseado na palavra.
Os erros de doutrina e de conduta devem ser refutados pelo Espírito em amor, e os falsos mestres precisam ser expostos, como o próprio Timóteo diz na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 20, e João, o capítulo 16, versos de 8 a 11. Paulo diz ainda que ela é útil para a correção, porque reforça agora o aspecto positivo. Enquanto a repreensão é para destacar o aspecto negativo, a correção visa o aspecto positivo. O pecador deve abandonar a vereda errada e seguir pela vereda certa, pela vereda reta, que vai culminar com a pessoa de Cristo Jesus. E por fim, Paulo diz que a Escritura é útil na educação, na justiça, que o crente deve prosperar na santa vontade de Deus. E para que nós entendamos isso de maneira mais clara, nós vamos até a carta a Tito, no capítulo 2, versos de 11 a 14, quando Paulo diz a Tito: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essa é a finalidade da Escritura, nos educar na justiça, para que nós pratiquemos boas obras. E por fim, Paulo diz que a Escritura, ou as razões pela qual Timóteo deve perseverar, era para que o homem de Deus, nós voltamos aí no nosso texto, capítulo 3, verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O homem de Deus aqui somos nós, crentes, homens, mulheres e crianças crentes. Perfeito, a palavra no grego aqui é artios, e quer dizer aptidão especial para determinada prática ou atividade. Deus nos capacita, Deus nos dá dons e talentos, Deus nos dá temor para que nós vivamos de maneira que o agrade a Ele. E além de sermos perfeitos, nós sejamos perfeitamente habilitados, e a palavra habilitado aqui quer dizer capacitado a completar, a terminar, a chegar ao final de uma determinada tarefa. E toda boa obra é o resultado da ação graciosa de Deus na vida do crente, culminando com ele alcançando o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 12, a medida da estatura da plenitude de Cristo. É o nosso processo de santificação, que Tim Keller, ou de John Piper, na verdade, diz que a santificação é o trabalho da graça de Deus em nós, para inclinar nossos corações a pensar e sentir a sua santa vontade. É isso que Deus quer de nós. Eu gostaria de finalizar fazendo algumas aplicações aos irmãos. A primeira delas é que hoje nós daremos início à divulgação das nossas classes de escola dominical. Domingo que vem, se Deus quiser, pela graça dele, nós iniciaremos as nossas divisões em classe, e hoje nós teremos a oportunidade de conhecer quais são essas classes e que temas elas especificamente abordarão. E eu queria falar com os irmãos a respeito de que nós devemos todos, professores e alunos, sermos não como homens perversos que enganam e são enganados, mas devemos ser padrão dos fiéis, como diz Paulo ao próprio Timóteo. O Senhor Jesus requer isso de nós, professores, discipuladores, pais, alunos, filhos. Essa mensagem é para todos nós. Nós não devemos ser como os homens ímpios que vivem no presente século, mas nós devemos ser santos, separados e agir com santidade em todo o nosso proceder. Segundo, queria falar com você, professor, que vai começar o ano letivo, ou semestre agora, né? O semestre letivo da nossa escola dominical. Ensine a Bíblia em essência. Não que você não possa usar outro tipo de material, mas a gente sabe que, na verdade, as ilustrações, os vídeos,
os slides, as músicas que são às vezes apresentadas, são adendos para auxiliar o entendimento dos alunos da santa palavra de Deus, mas eles não devem substituir a Escritura. O conteúdo essencial da mensagem do professor ou do pregador que vem aqui à frente é a palavra de Deus. Terceiro, para você que é aluno e que vai se matricular numa classe de escola dominical, escolha sua classe baseado sabendo que a Bíblia será ensinada. Conquanto nós saibamos que alguns professores possam ter mais didática ou possam ter uma melhor oratória, até por terem alguns formação na área de educação, né? Nós precisamos nos lembrar de que é o Espírito Santo de Deus quem faz a obra, já que a palavra de Deus é inspirada, como diz Paulo aqui a Timóteo, e é o Espírito Santo de Deus que inspirou a Escritura, é o mesmo Espírito que vai nos dar entendimento dela e vai nos capacitar a cumpri-la. E por fim, como no texto que nós lemos na liturgia, no Salmo 131, verso 2, nós precisamos descansar, nós, professores e alunos, descansar na graça de Deus. Salmo 131, verso 2 diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. E aí eu gostaria de finalizar mesmo, lendo um texto que tocou muito o meu coração. Esse texto está nesse livro de Tim Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. Na introdução desse livro, Tim Keller narra a história de Tolkien, J.R. Tolkien, o famoso ou conhecido autor da série Senhor dos Anéis, e ele fala das dificuldades que Tolkien teve para escrever a sua obra, porque ele não tinha um material de pesquisa muito farto, e ele precisava escrever, e o receio dele é que ele chegasse ao fim da sua vida sem conseguir terminar a sua obra. E eu vou ler aqui, literalmente, fazendo aqui uma redundância, o que Tim Keller escreve a respeito de Tolkien, falando das suas dificuldades. Ele diz: Tolkien começou a se desesperar, achando que nunca terminaria a obra de sua vida, que era o Senhor dos Anéis. A essa altura, ela não era apenas o esforço de alguns anos. Quando começou a escrever O Senhor dos Anéis, Tolkien já havia trabalhado por décadas nos enredos, línguas e tramas que sustentavam a história. A possibilidade de não terminar o livro era um pensamento terrível e paralisante. Naquela época, existia uma árvore ao lado da estrada, perto da casa de Tolkien. Certa manhã ele descobriu que a árvore havia sido podada e mutilada por um vizinho. O escritor passou a ver sua obra mitológica como sua árvore interior, que poderia ter a mesma sorte. Sua energia mental e inventiva havia secado. Um dia ele acordou como um conto na sua mente e colocou-o no papel. Quando o jornal Dublin Review lhe pediu um artigo, Tolkien enviou o conto que havia intitulado Leaf by Nigel, ou Nigel, eu não sei exatamente como é a expressão no inglês, que era sobre um pintor. No começo da história, descobrimos duas coisas sobre o pintor. A primeira é que ele se chama Nigel. O Oxford English Dictionary, para o qual Tolkien havia contribuído, define Nigel como trabalhar de modo inútil e ineficiente, desperdiçar tempo com detalhes insignificantes. Nigel, claro, era o próprio Tolkien, que sabia muito bem que esse era um de seus defeitos. Ele era perfeccionista, nunca satisfeito com o que produzia, sempre se desviando de assuntos importantes e preocupando-se com detalhes de menor valor, propenso à ansiedade e à procrastinação. Também lemos que Nigel tinha uma longa jornada a cumprir. Ele não queria ir na frente, na verdade, a coisa toda lhe desagradava muito. Contudo, o pintor não tinha outra saída. Nigel estava tentando pintar um quadro específico. Ele tinha em mente a imagem de uma folha e depois de uma árvore inteira. Em sua imaginação, atrás da árvore, um país começou a aparecer.
depois de vislumbres de uma floresta que se alastrava pela terra e cumes de montanhas cobertos de neve. Nigel se desesperou de todos os seus outros quadros para dar espaço à visão. Arrumou uma tela tão grande que precisou de uma escada. Ele sabia que teria que morrer, mas disse a si mesmo: seja como for, terminarei esse quadro, meu quadro verdadeiro, antes de iniciar essa jornada. Então Nigel trabalhou em sua tela, dando um toque ali, retirando um borrão ali, mas sem fazer muito progresso. Havia 2 motivos para isso. O primeiro é que ele não era um artista muito habilidoso. O segundo era o seu coração gentil, pois ele estava sempre propenso a ajudar o seu vizinho, que ele não apreciava nem um pouco a arte de Nigel e vivia lhe pedindo favores. Certa noite, Nigel percebe, e com razão, que seu tempo está chegando ao fim. Parrish, seu vizinho, insiste em que ele saia no frio atrás de um médico para sua esposa. Como resultado, ele fica resfriado e com febre. Enquanto trabalha desesperadamente em seu quadro, o motorista, com M maiúsculo, chega para levá-lo na jornada sempre adiada. Ai, ai, exclama o pobre Nigel aos prantos, nem deu tempo para terminá-lo. Algum tempo depois da morte do artista, a pessoa que comprou sua casa notou na tela deteriorada uma única e linda folha que permanecia intacta. Ela foi exposta no Museu Municipal e por muito tempo a folha de Nigel permaneceu pendurada em um canto admirada por poucos olhos. Contudo, a história não termina aqui. O corpo de Nigel é enviado de trem para as montanhas celestiais na vida pós-morte. A certa altura da viagem, ele ouve 2 vozes com V maiúsculo. Uma parece a da justiça, a voz severa, denunciando que Nigel perdeu muito tempo e realizou muito pouco na vida. A outra voz, mais gentil, que parece a da misericórdia, contrapõe o julgamento anterior, dizendo que Nigel decidiu se sacrificar pelos outros, sabendo exatamente o que fazia. Como recompensa, quando Nigel chega aos arredores do país celestial, uma coisa chama a sua atenção. Ele corre para ver o que é e lá está ela. Diante dele, ele encontra a árvore com A maiúsculo, a sua árvore. Concluída, suas folhas se abrindo, seus galhos crescendo, dobrando-se ao vento, que Nigel tantas vezes sentiu e imaginou, e mesmo assim não conseguiu reproduzir. Ele admirou a árvore, ergueu os braços devagar e os abriu amplamente. É um presente, exclamou. Eu gostaria de aplicar esse texto na vida dos irmãos, especialmente naqueles que são professores, com esse último parágrafo, que diz: seja qual for o seu trabalho, não importa se você é professor aqui ou um profissional fora, um profissional secular, você tem que saber uma coisa: existe mesmo uma árvore. Não importa o que você busque em seu trabalho, uma cidade de justiça e paz, um mundo de brilhantismo e beleza, a história, a ordem, a cura, a árvore está lá. Deus existe, existe um futuro restaurado que Ele trará, e nosso trabalho é mostrá-lo, em parte, aos outros. Nos seus melhores dias, seu trabalho em trazer esse mundo à existência será apenas parcialmente bem-sucedido, mas inevitavelmente a árvore inteira que você busca, beleza, harmonia, justiça, conforto, alegria e comunidade, produzirá frutos. Se você sabe disso tudo, então não ficará desanimado por conseguir 1 ou 2 folhas nessa vida. Você trabalhará com satisfação e alegria, não ficará arrogante devido ao sucesso, nem devastado pelos contratempos. Que essa seja uma verdade aplicada no coração de cada um de nós.